A guerra não começou como a conhecemos hoje. No princípio, os humanos eram apenas pequenos grupos de caçadores-coletores, movendo-se conforme as estações, seguindo as pegadas das presas e colhendo o que a natureza lhes oferece. Não havia fronteiras. Não havia reis. E, mais importante, não havia militares. Com o passar do tempo, algumas comunidades deixaram de vagar pelo mundo. O solo fértil dos vales fluviais é permitido se estabelecer. Com o domínio da agricultura e da domesticação de animais, os primeiros assentamentos surgiram, e com eles, algo novo, a propriedade. O alimento, antes escasso e imprevisível, agora poderia ser cultivado e armazenado. À medida que as famílias cresciam, os vilarejos se multiplicavam e, com o tempo, surgiram as primeiras cidades. Mas toda grande conquista traz consigo um novo desafio. Onde há abundância, há cobiça. Grupos nômades, ainda caçadores, viam as cidades não como lares prósperos, mas como alvos. E assim, o conflito se desenvolveu. No início, os próprios agricultores defenderam seus campos, pegando lanças improvisadas e escudos rudimentares para rechaçar os invasores. Mas isso não era suficiente. Se os assentamentos quisessem sobreviver, precisariam de algo novo. Algo maior. Foi nesse momento que surgiram os primeiros guerreiros dedicados exclusivamente à guerra. Eram os caçadores mais fortes, aqueles com olhos aguçados e mãos firmes, treinados não para perseguir presas, mas para caçar inimigos. Rapidamente, seus líderes perceberam que a força bruta não era suficiente. A guerra pessoal de estratégia, disciplina e, acima de tudo, organização. Na Mesopotâmia, berço das primeiras civilizações, surgiu o primeiro exército registrado da história. Cidades como Ur, Lagaque que formaram grupos permanentes de guerreiros, que não trabalharam nos campos nem pescaram nos rios. Seu único dever era treinar, marchar e lutar. Eles usavam lanças de bronze, escudos de couro e até carros puxados por bois, os precursores dos futuros exércitos montados. Com os militares, veio a expansão. Não bastava mais se proteger. Agora, quem tinha guerreiros suficientes poderia levar os campos e os rebanhos do vizinho. A guerra deixou de ser apenas defesa e se tornou um meio de conquista. As primeiras fortalezas foram erguidas. Os generais surgiram, e as batalhas começaram a moldar o destino dos povos. O exército não era apenas uma força militar, mas um símbolo de poder. Governantes entenderam que, sem soldados leais e bem treinados, seu reinado era frágil. Os exércitos passaram a ser sustentados pelos tributos e pelas riquezas saqueadas em campanha. Reis se tornaram guerreiros. E aqueles que tinham as tropas mais disciplinadas, governavam. Com o tempo, a guerra evoluiu. As melhores armas foram forjadas, os escudos mais resistentes foram erguidos e as estratégias cada vez mais complexas foram desenvolvidas. Mas a essência é: um exército não era apenas um bando de guerreiros, mas uma máquina organizada de destruição e dominação. O primeiro exército foi mais do que uma resposta à violência, foi o começo de uma nova era. Desde então, nunca mais houve um tempo sem soldados, batalhas e conquistas. E assim, a guerra, que um dia foi apenas uma necessidade, tornou-se parte do desenvolvimento da civilização humana.